Agora são 7h36. Vamos te contar mais destaques do dia. Hoje, o governo Donald Trump deve se reunir com executivos de empresas petrolíferas dos Estados Unidos para falar sobre o aumento da produção de petróleo venezuelano, depois que os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro. É sobre esse assunto que a gente conversa com Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Entender um pouco dessa dinâmica da produção de petróleo na Venezuela. A gente tem acompanhado a movimentação da cotação do petróleo, porque há nesse momento uma precificação sobre as estimativas do custo e do tempo que a Venezuela vai levar para aumentar a sua produção, para voltar a produzir 3 milhões de barris por dia. Do que depende, professor, uma maior produção de petróleo na Venezuela? Veja, para a gente ter uma ideia do desafio da Venezuela, hoje a produção dela corresponde a apenas 16% aproximadamente do que a Petrobras produz diariamente. Ela produz cerca de 800 mil barris por dia. Para dobrar essa produção, para chegar, ou um pouco mais aí de 1 milhão, seriam necessários pelo menos 20 bilhões de dólares de investimento e estima-se que isso possa levar até 5 anos para a retomada de postos que já são conhecidos, mas estão desativados, porque há uma demanda muito forte para a atualização de toda a infraestrutura de produção. Ou seja, não é só colocar a torre ali, vamos dizer, a plataforma para extrair o petróleo, mas toda a questão do transporte, disso, eventual refino, caso ela resolva refinar isso na própria Venezuela, mas é um esforço muito grande. Eu acredito. Hoje vai ter uma reunião entre os executivos das grandes petrolíferas americanas e o governo americano para tratar desse assunto. Eu acredito que as empresas não neguem isso abertamente ao Trump, mas elas vão meio pisando no freio para ter certeza de qual vai ser o contexto político e econômico da Venezuela ao longo aí dos próximos meses, dos próximos anos, para dosar isso, porque uma coisa é você colocar muito dinheiro e de repente tem uma alternância ali política, tem um ambiente que não é favorável, porque eles passaram por um processo, as petrolíferas americanas passaram por um processo de nacionalização, onde elas alegam que perderam muito dinheiro. Então eles não querem correr esse risco. Falar assim, olha, eu tenho dinheiro em caixa para investir, posso investir na Venezuela, mas posso investir em outras áreas, inclusive aqui no Brasil, pré-sal brasileiro, se a margem equatorial mostrar o seu potencial na margem equatorial. Quer dizer, há outros locais no mundo, a produção está bastante diversificada, que são muito mais atrativos. Então, essa retomada na Venezuela, ela pode enfrentar esse problema, não só do investimento necessário, mas do passado recente, onde ocorreu uma nacionalização, e também de um contexto político ainda indefinido, Como é que vai ficar a situação? Vai ficar tranquila? Não vai? Pode entrar num contexto de guerra civil? Enfim, como isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses e anos. E a demora de todo esse processo, professor? Sim. Hoje apenas uma petrolífera americana está em solo venezuelano, que é a Chevron. É a Chevron, E outras poderiam atuar também. Mesmo a Chevron, ela pode ter ressalvas em colocar mais dinheiro ali, porque realmente pode ser um contexto não muito favorável, Falou assim, olha, a gente pode aplicar o dinheiro, de repente há uma mudança de governo que resolve que não vai seguir com esse projeto, enfim, como isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses e anos, Então não é algo fácil, e essa retomada, caso ela ocorra, pelo menos para dobrar a produção, demandaria aí cerca de 4, 5 anos.